Olá, o tema da nossa aula é caminho da aprendizagem. E aí, você se lembra como que você aprendeu a falar? Quando você ainda era criança? Como que você aprendeu os seus primeiros contatos com o mundo, a sua interação com o mundo externo? Como que foi? Como se deu isso? Bom, existe um caminho natural da aprendizagem. E este caminho natural, que é o tema desta aula hoje, no qual nós vamos esboçar, é a forma no qual o homem ou a humanidade interage com o mundo. Como que nós aprendemos a lidar com o externo. E este caminho ele é natural porque ele não depende da família que a pessoa nasceu, o país que ela nasceu, isso não importa. A humanidade é assim, pode ser o presidente dos Estados Unidos ou o mendigo da praça, não importa. O poder aquisitivo. Todos nós, a humanidade, ela segue o mesmo caminho natural de aprendizagem. E nesta aula vamos entender isso melhor. Ou seja, o principal caminho, o primeiro caminho de aprendizagem, no ciclo da aprendizagem aqui, o primeiro ciclo seria o quê? A audição. Toda criança, o primeiro contato que ela tem com o mundo é através da audição, o canal da audição. Então, ainda na barriga da mãe, durante a gestação, a criança já está interagindo com o mundo externo através da audição. Ela, ali ainda na barriga da mãe, ela já está ouvindo as músicas no ambiente onde a mãe frequenta. Ela já ouve a voz do pai ou dos irmãos, da própria mãe, lógico. Então, ela já está interagindo. A criança ela já está, mesmo que ainda está em formação, em processo de formação do corpo da criança, mas ela já está interagindo com o mundo através da audição. E quando esta criança nasce, este processo ele continua de forma natural. E ali fica o papai, fica a mamãe ali em cima bajulando, vem o titio, vem a vovó e vem todo mundo. E essa criança ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. E as palavras que esta criança mais ouve ao longo deste trajeto, desde a gestação até ali mais ou menos os primeiros 18 meses de idade, também são as primeiras palavras que a criança ela vai pronunciar. Por exemplo, papai e mamãe. Por quê? Porque ela ouviu em excesso essas palavras. Papai, mamãe, titio, vovó. Então, como ela ouviu em excesso essas palavras, são as primeiras palavras que a criança ela vai pronunciar. E aí, logo depois que esta criança agora ela já está falando, já está interagindo com o mundo, o que acontece? A mãe a família resolve colocar ela numa escolinha. E aí, na escolinha, para ser alfabetizada, esta criança ela vai começar agora a identificar os números, as letras. E depois que ela começou a identificar os números e as letras, agora ela vai começar a escrever estes números e escrever estas letras, formando ali as sílabas, depois as palavras, depois as frases e um texto. Então, você observou qual é o caminho da aprendizagem, o caminho natural da aprendizagem? Ou seja, iniciou-se com a audição, depois a fala, depois a leitura e depois a escrita. Eu olhei aqui um pouquinho aqui porque eu até imaginei que tivesse de repente escrito errado. Mas a ordem é esta. A ordem é esta. Então, primeiro a audição, depois a fala, depois a leitura e por último então a escrita. Por que que é assim? Porque desta forma a aprendizagem ela se torna natural. Por que que quando nós, ainda crianças, tínhamos facilidade em aprender tudo? E depois que crescemos não conseguimos mais aprender. Temos dificuldade de aprender. Às vezes nós mesmos nos taxamos de burro, de incompetente, que nós não temos... eu sou uma fraude, Eu conheço uma pessoa que ela diz isso. Ah, Rogério, eu sou uma fraude, porque tudo que ela faz não dá certo. Ou seja, é uma crença dela, que ela implantou nela mesma, essa crença. E, infelizmente, as crenças elas são autorrealizáveis. E acaba que, de fato, ela tem uma certa dificuldade mesmo, um desafio maior para aprender qualquer coisa, porque ela mesma gerou esse bloqueio. Mas quando era criança, isso não existia. Como qualquer criança, tem uma facilidade em aprender. Por quê?
porque o aprendizado ele acontece de forma natural. E o primeiro ciclo aqui da aprendizagem, que é a audição, que é o primeiro canal aqui de interação com o mundo. Então hoje, adulto, é fundamental utilizarmos a audição para aprender. Infelizmente, muitos alunos, eles não ouvem. Eles não têm paciência para ouvir. E não somente alunos, as pessoas em si. Elas querem falar muito, querem ler muito também, mas não querem ouvir. Elas inverteram aqui o ciclo da aprendizagem. E este é o motivo no excesso de reprovação, por exemplo. Por que que um aluno ele fica, às vezes, 12 horas por dia trancado dentro de um quarto, estudando, isolado dos amigos, não vai no cinema, não vai no shopping, não vai tomar um sorvete, não vai na praia, não faz nada, não viaja e fica 12 horas estudando e quando chega na hora da prova, toma pau. Na hora da prova não se lembra daquilo que estudou. Na hora da prova, tira uma nota baixa. Por que isso acontece? Porque geralmente esses alunos, eles têm um excesso de leitura, um excesso de escrita, mas a audição e a fala é escasso. Então, é fundamental, se você quer agora então potencializar a sua aprendizagem, você vai seguir este caminho. O caminho natural, ou seja, você vai ouvir em abundância. Hoje, a tecnologia já nos proporciona isso. Você pode, por exemplo, baixar os seus livros em MP3. Antes de ler o livro, antes de partir para a leitura, primeiro busque ouvir o livro em MP3. Busque ouvir alguém falar sobre aquele livro. Preste atenção sobre o conteúdo que está naquele livro. Hoje já tem a facilidade, alguns livros, de você até mesmo assistir vídeo do próprio autor explicando o porquê que ele escreveu aquele livro. Então, você pode agora baixar em MP3, ouvir primeiro o livro, depois que você ouviu sobre aquele assunto do livro, agora você vai falar para alguém que você, eu ouvi este livro aqui, achei interessante, ele fala sobre isso e tal situação, assim, assim, assim. E aí você vai falar para as pessoas sobre aquilo que você leu naquele livro, você vai compartilhar com as pessoas e agora você vai ler. Quando você partir para a leitura e começar a leitura deste livro, você vai entender melhor o conteúdo do livro. Você vai potencializar a sua leitura. Por quê? Porque você não precisa mais ficar atento aos mínimos detalhes. Porque boa parte deste livro você já conhece, você já sabe do que ele se trata. Então agora você indo para a leitura, ou seja, você começou lá na audição, veio para a fala e depois agora pela leitura você está seguindo o mesmo caminho que você seguiu na sua infância, na sua primeira infância. Primeiro você ouviu em abundância, depois você começou a falar a palavra papai e a palavra mamãe. E aí só depois você começou a ler a palavra papai e a palavra mamãe. E por último você escreveu essas palavras. E você aprendeu muito mais rápido do que hoje. Hoje as pessoas elas têm dificuldade, por quê? Porque elas não querem seguir o caminho natural. Imagina, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, se uma criança, antes dela ouvir falar a palavra papai e a palavra mamãe, se essa criança já tivesse que ler e escrever essa palavra. Seria difícil, seria complicado para esta criança. Porém, hoje é justamente isso que as universidades e as escolas pressionam e levam os alunos por este caminho. Porque é exigido demais o material didático, é exigido muita leitura, muita escrita. O aluno recebe aquele tonelada de livro para poder ler e fazer resenha. Mas pouquíssimas ou rara as vezes em que o aluno é solicitado dele, por exemplo, a fala. Aí o que acontece? Esse aluno geralmente, ele estuda durante 6 meses, 8 meses, e aí no final do ano, durante lá uns 15 minutinhos só, ele tem que apresentar o trabalho dele, às vezes o TCC, de repente, né, ou o trabalho de finalização do ano, do semestre, e aí ele vai ter que apresentar para os professores. Só que aí como que ele vai apresentar uma coisa que ele falou pouco? Ele leu muito, escreveu muito, mas ele falou pouco.
E aí quando chegar nessa hora, amigo, não tem como. Não tem como não ficar com medo, as pernas tremer, dar aquele famoso branco, bater aquele desespero, aquela ansiedade. O caminho é esse. Porque afinal de contas, esta pessoa, este aluno, ele atropelou o ciclo natural de aprendizagem. Porque se ele tivesse ouvido o livro ou aquele determinado assunto, depois falado para as pessoas, lido e depois escrito, quando chegasse na hora da apresentação, que é agora a parte da oratória, ele já está acostumado, o cérebro já estaria acostumado a falar sobre aquele assunto. E como o cérebro já está acostumado a falar sobre aquele assunto, então não há o que temer. Tem uma aula que eu vou falar sobre oratória magistral para apresentação de TCC. Eu vou trazer detalhes de como apresentar uma oratória, de como você extrair benefícios, por exemplo, até mesmo do olhar das pessoas que estão te assistindo. E é fundamental a fala. É fundamental a fala. E aí este aluno, ele ficou várias horas lendo e escrevendo e falou pouco. Na hora da apresentação fica com medo. Por quê? Porque ele tem muita habilidade na leitura, ele lê rápido, né? Tem uma leitura desenvolvida, ele escreve também, gosta de escrever, gosta de digitar, mas na hora de falar ele não falou. Ele não falou. E interessante que nesses trabalhos não é exigido somente aquilo que você leu e escreveu, é exigido também a fala. Porque a fala também conta ponto. Se não fosse assim, não precisava, então, de o aluno ir lá na frente apresentar um TCC. Era somente ele mandar um e-mail para a coordenação e já estava tudo resolvido, mandar o trabalho dele por e-mail e já estava tudo resolvido. E nós sabemos que não é bem assim. Não é bem assim. Nós, universitários, quem já passou por uma universidade, sabe muito bem que não é assim. Então, é fundamental você explorar a audição. Grave em MP3, mesmo que você fez a resenha. Leia a resenha, grave e depois comece a ouvir dentro do ônibus, arrumando a casa, lavando o banheiro, não importa. Ouça este áudio inúmeras vezes, porque você estará dando aula para você mesmo. É isso que vai acontecer. E assim, o seu caminho da aprendizagem ou o seu conhecimento será potencializado. Então vai lá e dê o seu show e siga a trilha natural de aprendizagem. E até mais.